Vamos começar então, né? Boa noite, gente. Sejam bem-vindos à Flicete. Hoje nós iremos ministrar o minicurso Mulheres na Literatura através dos contos. Eu me chamo Ingrid, eu sou bolsista do programa Residência Pedagógica e eu atuo como residente de língua portuguesa aí no Colégio Estadual Teotônio Vilela. Hoje eu estarei ao lado das minhas colegas de trabalho, Bruna Oliveira, Clara Odilon e Paula Barreto, trazendo, né, o primeiro dia deste minicurso, que está recheado de conteúdos super importantes para ampliar o conhecimento de vocês. Eu espero que vocês gostem e participem conosco. Então, pessoal, inicialmente, um dos grandes problemas, assim, que a gente, né, vem enfrentado no trabalho escolar, contexto literário, de autoria feminina, é que a gente percebe que não é um tema muito visto, né? Não é um tema muito trabalhado em sala de aula. E é justamente com esse intuito de trazer uma abordagem nova, que de fato, né, é crucial para a formação de conhecimento de vocês, alunos, e também da gente, né, e consequentemente de formação de sujeito, né, de vocês enquanto sujeito, não só como o intelecto. Então, principalmente na sociedade que a gente está vivendo, onde as mulheres elas não são valorizadas como elas deveriam ser, a gente está ciente disso, é uma problemática na nossa sociedade. Então, a literatura feminina ela traz, né, uma visibilidade de fato para essa causa. Diante disso, a gente, como bolsista da CAPES e também na condição de mulher e professora de vocês, estamos à frente da sala de aula e resolvemos, né, decidimos abordar essa questão de trazer um mini curso que, além de agregar conhecimentos sobre o gênero textual, ele também traz incríveis autoras, né, escritoras que precisam ser conhecidas e também reconhecidas no âmbito educacional, né, no âmbito da literatura. E nós também visamos evidenciar, né, uma causa que também é muito nobre, que é sobre a questão de trazer visibilidade para o papel da mulher na sociedade, na literatura, na educação. Pode passar o slide, por favor. O que é o gênero conto, né? O que é o conto? O conto ele é um gênero textual marcado pela característica de uma narrativa curta. A gente tem no conto uma escrita em forma de prosa e é um pouquinho menos complexo do que os textos de romances que a gente está acostumado a ler, porque além de ser uma narrativa curta, é uma narrativa mais, como pode dizer, mais acessível, mais simples assim. A origem dos contos, ela está relacionada à tradição, né, de contar histórias de forma verbal, que quando a gente passa para o papel, né, quando é transcrita, essas mesmas histórias, elas geralmente seguem uma temática única, né, elas resultam em uma narrativa mais consistente, de maneira que pode ser lida em tempo menor, justamente por ser um texto menor. E antigamente, né, o conto ele era basicamente um tipo de texto curto, o que é ainda, mas porém ele abordava necessariamente apenas temas épicos, folclóricos ou fantasiosos. Então, por esse motivo, o conceito de conto ele permaneceu por muito tempo relacionado a esses novos temas. Hoje em dia a gente tem uma perspectiva diferente, né? Porque vem sendo mudada e atualmente a gente tem, né, variados temas de tipos de conto, que isso vai ser falado mais à frente pelas nossas colegas. Pode passar. Clara? Bom, pessoal, para demonstrar a gente, eu vou ler o conto de Cora Coralina chamado Medo, certo? Viajava uma jardineira, expresso ou perua, como se diz, de Goiânia para Goianópolis. Levava na coberta, entre malas e trouxas, um caixão vazio de defunto, destinado para uma pessoa falecida naquele distrito. Logo adiante na estrada, um homem parado dá sinal e a perua para. Dentro, tudo cheio. O homem que precisava seguir viagem aceitou de viajar na coberta com os volumes e o caixão vazio. Subiu. O tempo tinha se fechado para a chuva e logo começou a pingar grosso. O
O sujeito em cima achou que não seria nada demais ele entrar dentro do caixão e ali se defender da chuva. Pensou e melhor fez. Entrou, espichou bem as pernas, ajeitou a cabeça na almofada que ia dentro, puxou a tampa e, bem confortado, ouvia a chuva cair. Mais adiante, dois outros esperavam condução. Deram sinal e a perua parou de novo. Os homens subiram a escadinha e se acocoaram no alto. Iam conversando e molhados com chuva fina e insistente. Passado algum tempo, o que ia resguardado escutando a conversa ali em cima, levantou devagarinho a tampa do caixão e perguntou de dentro, só isto: companheiro, será que a chuva já passou? Foi um salto, só que os dois embobados fizeram correndo. Um quebrou a perna, o outro partiu os braços e costelas e ficaram ambos estatelados de susto e sem fala na estrada. Pode passar, por favor? Bom, agora queremos ouvir vocês. O que vocês perceberam de diferente nesse gênero textual em relação ao que vocês já trabalharam? Em relação ao romance? Bem, a gente consegue perceber primeiro a diferença do tamanho, né? A gente consegue notar que um conto ele é muito menor do que um romance. E ele apresenta todas as suas características de uma forma num texto menor. Ele também, ele apresenta, pelo menos o de Cora Coralina, a gente consegue ver um pouco de humor. Quando a gente observa que o rapaz, ele assusta os outros porque saiu de dentro do caixão. Então, provavelmente, eles acharam que o defunto tinha retornado à vida. Bom, quais as semelhanças do conto apresentado a gente consegue estabelecer com a nossa realidade? Então, é uma situação que poderia acontecer em qualquer lugar. Seria provável, não que eu fosse entrar dentro de um caixão, com certeza não. Mas poderia sim acontecer, é algo que tem uma verossimilhança, pode sim apresentar na realidade algo que seja muito parecido, uma situação muito parecida que realmente poderia ter acontecido na nossa vida real. Alguma vez você já presenciou a situação narrada no conto de Cora Coralina? Graças a Deus não, porque com certeza eu não estaria aqui para contar a história. No mínimo, eu também teria pulado daquele caminhão. Quais aspectos textuais narrativos você conseguiu perceber nesse texto? A gente percebe que no conto tudo é muito bem detalhado, muito bem explicadinho. Por mais que ele seja um texto curto, né, em relação aos outros que a gente trabalha, ele consegue trazer, ele tem um início, um meio e um fim. E ele consegue passar a mensagem que ele quer passar. Então, é bem mais detalhado. Você vê que ele detalha ela detalha que a chuva é fina, que o rapaz se molha e que ele deita dentro do caixão. Então, é algo assim muito detalhado, muito cheio de detalhes e entrelinhas para a gente poder analisar. Pode passar, por favor, para a Esther. Bom, gente, eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de conto, tá? Devido à necessidade de contextualizar a narrativa, o conto sofreu diversas transformações ao longo da história. E dessa forma ele se originou em vários tipos. Temos o conto de ficção científica, o conto infanto-juvenil, o conto fantástico e o conto de fadas. O conto de ficção científica, ele é caracterizado por possuir elementos que não fazem parte da realidade comum. E seu enredo ele é constituído com a base em percepções científicas e tecnológicas. Já o conto infanto-juvenil é uma narrativa destinada a crianças e adolescentes e possui uma linguagem mais simples, elementos que fazem parte do mundo do seu público-alvo, certo? Já o conto fantástico é construído com personagens e narrativas impossíveis da nossa realidade. E ele é inspirado em narrativas clássicas, como a Odisseia. E já o conto de fadas, ele é caracterizado por iniciar com a expressão era uma vez. E apresentar alguma maldade feita por alguém. E costuma também ter um desfecho favorável aos personagens.
podendo ou não ter interferência de seres encantados, como fadas, bruxas, duendes. Quem não conhece, né, a história da Branca de Neve e Sete Anões, da Cinderela, pode passar o slide. Então, para a gente poder identificar, né, o conto, ele possui alguns elementos. Apesar do conto ser uma narrativa curta, como a Pro Ingrid já havia dito, esse gênero também apresenta elementos como foco narrativo, espaço, tempo, verossimilhança. O foco narrativo é a posição que o narrador assume para relatar os acontecimentos. E o conto ele pode ser narrado na primeira pessoa ou na terceira pessoa. O narrador em primeira pessoa trata-se daquele narrador personagem, como se o foco narrativo ganhasse mais subjetividade, pois o narrador está emocionalmente envolvido com aquela história. Já o narrador em terceira pessoa, ele não participa ativamente dos acontecimentos. Com isso, a narrativa ganha mais objetividade. Esse foco narrativo, o narrador pode ser onisciente ou observador. Explicando um pouquinho a vocês sobre o narrador onisciente, ele é um narrador que conhece profundamente a história e relata, inclusive, os pensamentos do personagem. Já o narrador observador não está a par de toda a história e ele relata apenas os fatos que vão acontecendo no decorrer da história. Esse narrador ele não faz antecipações nem intervenções no relato da história. Outro elemento da narrativa é o espaço, que trata-se da composição espacial da narrativa. É onde ocorre a ação, o enredo, onde os personagens se movimentam. Normalmente, o espaço é apresentado por meio de recursos descritivos, né? Caracterizam o espaço, o lugar. Esse elemento da narrativa pode ocupar dois níveis, né? O espaço físico e também o espaço geográfico. O espaço físico é literalmente o espaço em que ocorre a narrativa, certo? O espaço físico pode ser descrito detalhadamente com suas características, que podem ser evidenciadas ao longo do texto. Já o espaço social é o espaço que condiz as condições socioeconômicas, morais ou psicológicas da personagem. Esse espaço também pode determinar a vida dos personagens, ou servir também apenas para uma composição da narrativa. O espaço descrito como macabro, por exemplo, ele pode se referir à tristeza do personagem ou a uma lembrança de morte. Tempo. O tempo também é um elemento do conto que compõe as marcas cronológicas da narrativa, que é a expressão como dia, mês, ano, estação do tempo. E também pode ocorrer por marcas psicológicas da personagem ou do narrador. Esse elemento da narrativa ele possui três níveis, tá? É o tempo cronológico, o tempo psicológico e a técnica do flashback. Vou explicar para vocês um por um. O tempo cronológico é o tempo que transcorre de forma linear, sem relação com fatos, ou seja, do começo para o final. E trata também de um tempo que pode ser mediado em horas, meses, anos, séculos. Já o tempo psicológico é o tempo interior, tá? O tempo do personagem, é aquele que ocorre com base na imaginação ou memória do narrador ou do personagem. E também é marcado pelas sensações experimentadas por ele, que é em relação a algum determinado momento da história. Não é linear, pois os acontecimentos ocorrem de forma natural, tá? A técnica do flashback trata-se de uma marca que consiste em voltar no tempo em relação ao que está sendo narrado. Ocorre normalmente com o personagem ou com o narrador, relembrando algum fato ou compartilhando algum acontecimento que foi relembrado por ele. E o último é a verossimilhança. A verossimilhança ela possui um significado, né, daquilo que é provável, ou seja, um universo possível que se pode ser realizado dentro de uma narrativa ficcional, dando ao leitor a ideia de que tais acontecimentos são perfeitamente possíveis no mundo real.
Pode passar. Então, gente, como vocês já notaram, né, a cada encontro a gente vai trazer 2 autoras, justamente para destacar essa importância mesmo da autoria feminina, enfim. Então a gente vai trazer autoras de diversos tipos, assim, de diversos tipos de literatura. Só que hoje, como a gente está dando esse embasamento, né, sobre o que é conto, a gente só vai trazer uma autora, que é a Chimamanda Ngozi Adichie, e aqui eu coloquei uma frase dela, né, sempre para resgatar para inspirar vocês, né, a valorizarem mais a literatura e, enfim, despertar essa curiosidade. Aqui ela fala: escolher escrever é rejeitar o silêncio, né? Que é justamente, e a gente vai ver um pouco quando eu falar mais sobre ela, essa importância desses fatos, né, que acontecem, e a importância de você escrever, né, é uma forma de você desabafar, é uma forma de você conseguir lidar com determinadas situações. Então, a escrita, ela sempre vai ser um meio de paz, assim, de alguma forma. Pode passar, Esther, por favor. Então, mas quem é, né, a Chimamanda? Vou falar um pouco sobre a biografia dela, né? Ai, travou aqui. Ela é escritora, ela é palestrante, militante feminista e é um grande sucesso aí, mundial, né? E só uma coisa que eu esqueci. Nesse mini curso, a gente vai sempre resgatar a importância, né, dessas mulheres para o feminismo, se tem alguma coisa a ver, se segue, né, essa pauta feminista, como é que segue. Então, a gente vai sempre destacar essas informações e alguns aspectos de resistência, enfim, no nosso mini curso. Então, como eu estava falando, ela é um sucesso, né? Eu conheci Chimamanda através desse livro aqui. Ele é bem pequenininho. O nome desse livro é Sejamos Todos Feministas. Daqui a pouco eu vou ler uma passagem dela sobre feminismo. Mas, enfim, ela é uma escritora nigeriana, né? Ela é a quinta filha de um casal, né? Chamado Grace, Ifeoma e James Adichie. Eles tiveram 6 filhos. Então, é sempre importante destacar esses espaços, né? Então, ela o núcleo familiar dela tem 6 filhos, né? Ela tem 5 irmãos. O James, ele trabalhou na universidade, né, da Nigéria, ele foi professor, e a mãe dela foi a primeira mulher a se registrar na universidade da Nigéria. Então, isso é um fato muito importante. Os filhos do casal estudaram, né, na escola da universidade, e Chimamanda ela entrou para medicina, né, nessa mesma instituição. Só que ela ficou 1 ano e meio. Ela entrou em medicina e entrou em farmácia também, só que ela só ficou 1 ano e meio. Ela desistiu e, enfim. Enquanto ela cursava medicina, e aí é assim que se dá esse início, né, da carreira dela, ela começou a trabalhar como editora numa revista chamada The Compass. Deixa eu ver o chat aqui. Ah, sim, é muito bom esse livro. The Compass, com os colegas de curso. E com 16 anos ela deixa a Nigéria e vai para os Estados Unidos para estudar numa universidade lá na Filadélfia. E ela esteve nessa instituição durante uns 2 anos, até mudar para Connecticut para conquistar o diploma, né, de comunicação e ciência política. Então, percebam, ela começou medicina, começou farmácia, desistiu e foi para a área aí de comunicação e ciência política, né? Durante esse período, ela começou a escrever uma série de artigos para os jornais universitários, né? E depois que acabou a graduação, ela fez mestrado em escrita criativa e também estudou História Africana em Yale, né? Então, percebam que ela tem esse toque, como é que eu posso dizer? Ela vive a universidade, ela está o tempo todo buscando e aperfeiçoando o conhecimento dela de diversas formas. E a primeira obra literária dela, né, já que a gente está falando de literatura, foi Bisco Roxo, que foi lançado em 2003, né? E a partir disso, ela não para mais assim de escrever, né? Ganhou diversos prêmios, é conhecida mundialmente, né? Como eu falei, eu conheci ela através desse livro, que é muito pequenininho, gente, é muito pequenininho mesmo, é um livro de bolso. E falando da vida pessoal, ela se divide atualmente entre a Nigéria e os Estados Unidos, né? Ela leciona hoje cursos de escrita criativa, ela é casada, ela tem uma filha, né?
E a respeito do feminismo, eu acho importante ler um trechinho aqui, né? Já que a gente está falando de literatura feminina e tal. Tá na orelha desse livro aqui, o Sejamos Todos Feministas. O que significa ser feminista no século XXI? Porque o feminismo é essencial para libertar mulheres e homens. E aí, Chimamanda fala o seguinte, no caso, ela ainda se lembra exatamente do dia em que a chamaram de feminista pela primeira vez. Foi durante a discussão com seu amigo de infância, Okoloma. Não era um elogio. Percebi pelo tom da voz dele. Era como se dissesse, você apoia o terrorismo. Apesar do ar de desaprovação de Okoloma, Chimamanda abraçou o termo e, em resposta àqueles que diziam que feministas são infelizes porque nunca se casaram, que são anti-africanas e que odeiam homens e maquiagem, começou a se intitular uma feminista feliz e africana que não odeia homens e que gosta de usar batom e salto alto para si mesma e não para os homens, né? Então, eu acho importante destacar isso porque ainda tem uma visão muito distorcida do que é o movimento feminista e do que é ser feminista, né? Então, a gente vai quebrando esses estereótipos ao longo do nosso curso. Pode passar, por favor, Esther. Sim, o percurso literário dela, né, eu falei brevemente, geralmente os temas que ela usa, né, que ela retrata nas obras dela. Imigração, desigualdade nas relações étnico-raciais e de gênero, saudades da terra natal, né, tem muito um saudosismo, né, e a situação política e social, né, principalmente vivida pelos países africanos, né. Então, ela escreve romance, ela faz poema também, ela faz teatro, e a gente vai ler daqui a pouco um conto, né? Ela também escreve contos. Inclusive, eu vou disponibilizar o PDF para vocês do livro, né? Que consta aí o conto que a gente vai ler. E ela possui várias publicações, né? O Meio Sol Amarelo, né? Que é uma história que narra a Guerra Civil na Nigéria, Hibisco Roxo, que eu já falei. Enfim, são várias obras assim que retratam tudo isso. Pode passar, por favor, Esther. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Carol aqui, que disse que conheceu o Chimamanda no livro Para Educar Crianças Feministas, o Manifesto. Você quer falar, Carol? Alguém quer falar alguma coisa? Se quiser, pode falar, viu, gente? Não tem besteira, não. Oi, pessoal. Então, eu queria falar brevemente. Eu conheci, como eu disse aqui no chat, eu conheci Chimamanda através desse livro, Para Educar Crianças Feministas. E é um livro que antes de ler, eu tinha um certo preconceito. Mas depois que eu comecei a fazer a leitura, observar a narrativa, observar como ela escreve, o ponto de vista da autora, eu passei a refletir sobre determinadas questões que, de fato, deve ser desconstruída na atual sociedade. Parece que são questões bem sutis, porém que parece que não importa, mas, na verdade, carrega vários tipos de preconceitos. Por exemplo, é muito comum um casal, a mulher estar fazendo os afazeres e várias pessoas falarem assim, e fulano, o seu marido, ele te ajuda? E esse termo ajudar é como se o esposo ele não tivesse a obrigação de também fazer algo dentro de casa. Então, essa é uma da narrativa, é um dos pontos de vista que a autora Chimamanda nos traz, que eu passei a refletir, e são diversas questões, são diversas semânticas dentro de determinados termos, que, do ponto de vista mais social, passam despercebido. Porém, por isso que eu aconselho vocês a começarem se vocês quiserem, assim, desconstruir determinadas visões, que leiam Chimamanda, porque ela, de fato, vai trazer um novo olhar, vai trazer uma nova semântica, um novo sentido para determinados padrões, digamos assim. Obrigada, Carol, pela sua contribuição. Realmente, né? Esse negócio do ajudar parece que tira a responsabilidade do homem de que, querido,
você não mora aqui sozinho, né? A gente tem uma casa, você mora aqui tanto quanto eu. Então, por que que eu tenho que fazer as coisas e você não, entendeu? A mesma coisa em relação à maternidade, tipo assim, geralmente a criança acorda de madrugada. Por que que só a mulher tem que levantar para resolver as coisas? Não fiz um filho com o dedo, entendeu? Então, a responsabilidade é dos dois. Enfim, diversos contextos aí que a gente pode abordar a Chimamanda e, enfim. Falando mais um pouquinho, né, sobre aquela frase que eu falei no começo, escolher escrever é rejeitar o silêncio. Então, essa frase, como eu já destaquei, ela é bem assim um spoiler da importância dela, de Chimamanda, da iniciativa dela, né, retratada na escrita. Então, em cursos, palestras, ela sempre fala sobre a mulher negra, né, africana, e ela se coloca no lugar de fala protagonista, né? E ela justamente quer quebrar esses estereótipos aí que Carol falou, né? Criados pela grande mídia. E também sobre a própria África, né? Sobre o continente africano, enfim. Contando uma história diferente que empodera e dá voz aos seus habitantes. Ela fala muito sobre o perigo de uma história única, né? Que é basicamente, você só ouve um lado, né? Você considera a história como... Por exemplo, se a gente fosse falar de Brasil, a gente vê nos livros de história o ponto de vista do colonizador, mas ninguém vê o ponto de vista do colonizado, né? A gente retrata a história do Brasil como se fosse uma história única, e não é bem assim. Então, ela propõe essas situações ao longo da escrita dela. Pode passar, por favor, Esther. Então, a gente vai ler agora, professora Clara, a gente vai ler esse conto dela, o nome do conto é A Cela 1. O conto é muito grande, a gente, né, por uma questão de tempo mesmo, e para não ficar muito cansativo, a gente não colocou o conto todo. Mas aqui tem partes importantes e é importante que vocês prestem atenção para a gente discutir depois. O título do conto é A Cela 1. Eu vou começar aqui. Na primeira vez em que nossa casa foi roubada, foi nosso vizinho Ocita, que entrou pela janela da sala de jantar e levou a televisão, o videocassete e as fitas de Purple Rain e Thriller, que meu pai tinha trazido dos Estados Unidos. Na segunda vez em que nossa casa foi roubada, foi meu irmão, Namábia, que forjou um arrombamento e roubou as joias da minha mãe. Era um domingo. Meus pais tinham ido para nossa cidade natal, Mibaíce, visitar nossos avós. Por isso eu e Namábia fomos à igreja sozinhos. Ele dirigiu o Peugeot 507 verde da minha mãe. Sentamos juntos na igreja, como sempre, mas não ficamos nos cutucando e sufocando risadas por causa do chapéu feio ou do cafetão surrado de alguém, pois Namábia foi embora sem dizer uma palavra depois de uns 10 minutos. Ele voltou um pouco antes de o padre dizer: a missa acabou, vão em paz. Eu fiquei um pouco chateada. Imaginei que tivesse saído para fumar e encontrar alguma menina, já que finalmente tinha um carro só para ele. Mas podia pelo menos ter dito onde ia. Voltamos para casa em silêncio e enquanto meu irmão estacionava o carro no longo caminho que ia do nosso portão à garagem, parei no jardim para colher algumas flores do pé de Xora até que ele destrancasse a porta da frente. Quando entrei, encontrei-o parado no meio da sala de estar. Fomos roubados, disse ele em inglês. Pode passar, por favor. Levou um instante até que eu compreendesse, para que absorvesse a bagunça do cômodo. Mesmo depois, senti que havia qualquer coisa de teatral no modo como as gavetas estavam escancaradas, como se tivessem sido deixadas daquela maneira por alguém que queria impressionar quem as encontrasse. Ou talvez fosse simplesmente o fato de eu conhecer meu irmão tão bem. Mais tarde, quando meus pais voltaram e os vizinhos vieram todos para dizer estalar os dedos e dar de ombros, fiquei sozinha no meu quarto e entendi o que era aquele enjoo na boca do estômago. Namábia tinha feito aquilo. Eu sabia. Meu pai também sabia. Ele comentou que a veneziana tinha sido aberta por dentro, não por fora. Namábia era bastante esperto para não cometer esse erro. Talvez estivesse com pressa de voltar para a igreja antes de a missa acabar. E que o ladrão sabia exatamente onde ficavam as joias da minha mãe, no canto esquerdo de seu baú de metal.
Namábia encarou meu pai com um sofridíssimo olhar dramático e disse: sei que já causei uma dor terrível a vocês dois antes, mas jamais violaria sua confiança desse jeito. Ele falou inglês, usando palavras desnecessárias como dor terrível e violaria, exatamente como fazia sempre que estava se defendendo. Então, saiu pela porta dos fundos e não voltou para casa naquela noite. Nem na seguinte, nem na que veio depois. Voltou 2 semanas mais tarde, magro, cheirando a cerveja, chorando, dizendo que sentia muito e que tinha penhorado as joias com os comerciantes, Alza de Inumbu e gastado todo o dinheiro. Pode passar a prova. Quanto eles deram pelo meu ouro? Perguntou minha mãe. Quando Namábia contou, ela colocou as mãos na cabeça e exclamou. Quer dizer, não sei ler isso aqui. Meu Deus, me matou. Parecia que ela achava que meu irmão tivesse que pelo menos conseguir um bom preço pelas joias. Eu quis bater nela. Meu pai pediu que Namábia escrevesse um relatório contando como as tinha roubado, em quem tinha gastado o dinheiro, com quem tinha gastado. Eu não achei que Namábia fosse contar a verdade, e creio que meu pai também não, mas ele gostava de relatórios. Meu pai, o professor. Gostava que as coisas fossem bem escritas e documentadas de maneira organizada. Além do mais, Namábia tinha 17 anos e uma barba parada com cuidado. Estava naquele hiato entre o ensino médio e a universidade. Velho demais para levar uma surra. O que mais meu pai poderia ter feito? Depois que Namábia escreveu o relatório, meu pai o arquivou na gaveta de aço do escritório, onde guardava nossos trabalhos escolares. Como ele pôde magoar a mãe desse jeito? Murmurou meu pai. Foi a última coisa que disse sobre o assunto. Pode passar, por favor. Os meninos que roubavam eram os mais populares. Eles dirigiam os carros dos pais à noite, com os bancos inclinados para trás e os braços esticados para alcançar o volante. O Cita, o vizinho que roubara a nossa televisão poucas semanas antes do incidente com Namábia, era ágil. Tinha uma espécie de beleza prestes a aflorar e andava com a elegância de um gato. Suas camisas estavam sempre bem engomadas. Eu costumava olhar por cima da cerca, vê-lo e fechar os olhos imaginando que ele estava caminhando na minha direção, indo declarar que eu lhe pertencia. Ele nunca me notou. Quando nos roubou, meus pais não foram até a casa do professor Ebube para dizer a ele que pedisse ao filho para devolver nossas coisas. Disseram publicamente que tinha sido a ralé da cidade, mas sabiam que tinha sido Ocita. Ocita era 2 anos mais velho que Namábia. A maioria dos meninos que roubavam era um pouco mais velha que meu irmão, e talvez por isso ele não tenha roubado a casa de outra pessoa. Talvez não se sentisse velho o suficiente, experiente o suficiente, para nada maior do que as joias da minha mãe. Namábia era igualzinho à minha mãe, com a pele clara cor de mel, olhos grandes e uma boca generosa que se curvava perfeitamente. Quando minha mãe nos levava ao mercado, os feirantes gritavam: Ei, senhora, por que desperdiçou sua pele clara no menino e deixou a menina tão escura? O que o menino está fazendo com tanta beleza? E minha mãe ria, como se assumisse uma alegre e travessa responsabilidade pela beleza de Namábia. Quando, aos 11 anos, Namábia quebrou a janela da sala de aula com uma pedra, minha mãe deu a ele o dinheiro para pagar pelo conserto e não contou para meu pai. Quando ele perdeu alguns livros da biblioteca no 2º ano, ela disse à professora que eles tinham sido roubados pelo menino que trabalhava lá em casa. Quando, no 3º ano, Namábia, apesar de sair cedo todos os dias para ir ao catecismo, não pôde receber a primeira comunhão, pois depois se descobriu que ele não tinha ido nenhuma vez. Ela disse aos outros pais que ele teve malária no dia da prova. Quando Namábia pegou a chave do carro do meu pai e fez um molde num pedaço de sabão que meu pai encontrou antes que ele pudesse levar um chaveiro, ela disse vagamente que aquilo era coisa da juventude e não significava nada. Quando Namábia roubou do escritório as questões da prova e vendeu para os alunos do meu pai, minha mãe gritou com ele, mas depois disse a meu pai que Namábia, afinal de contas, já tinha 16 anos e devia receber uma mesada maior. Pode passar. Meus pais observavam o rosto sorridente de Namábia com uma preocupação silenciosa, e soube que eles também se perguntavam se ele pertencia a um culto.
Eu, às vezes, achava que sim. Todo mundo admirava os membros dos cultos e todo mundo admirava Namábia. Os meninos gritavam seu apelido, The Funk, e apertavam sua mão por onde quer que ele passasse. E as meninas, principalmente as famosas Big Chicks, lhe davam um abraço longo demais sempre que ele as cumprimentava. Ele ia a todas as festas, tanto as mais tranquilas no campus como as mais loucas na cidade. E era um conquistador que, ao mesmo tempo, tinha muitos amigos homens, do tipo que fumava um maço de Hotmans por dia e cultivava a fama de... Cultivava... Nossa, me perdi, meu Deus. Cultivava a fama de conseguir beber uma dúzia de latas de cerveja Star numa noite. Às vezes, eu achava que Namábia não pertencia a um culto justamente por ser tão popular, pois me parecia mais ser seu estilo ficar amigo dos meninos de todos os cultos e não ser inimigo de ninguém. Além do mais, eu não tinha nenhuma certeza de que meu irmão tinha a característica necessária, fosse coragem ou insegurança, para ser membro de um culto. Na única ocasião em que lhe perguntei se fazia parte de um deles, ele me olhou com surpresa, com aqueles cílios longos e espessos, como se já devesse saber a resposta, e disse: é claro que não. Eu acreditei. Meu pai também acreditou. Mas a nossa fé nele não fez muita diferença, pois Namábia já tinha sido preso e acusado de ser um membro. Ele me disse isso, é claro que não, em nossa primeira visita à delegacia onde estava preso. Bom, gente, vamos falar um pouco sobre esse belíssimo conto. Como a Pro Paula falou, ele não está completo porque é um texto muito extenso, ele é um conto extenso, então não daria para a gente falar aqui com vocês, mas trouxemos as partes mais impactantes. Bom, quais são as características do gênero conto que vocês perceberam a fazer a leitura do texto de Chimamanda? Bom, já que ninguém respondeu, a gente percebe que, diferente do conto de Cora, ele é um conto assim, bem mais extenso, mas não deixa de apresentar as características que a Pro Bruna citou. Ele tem um enredo muito bem construído, ele tem um início, um meio e um fim, e um clímax, né? Qual é o clímax do nosso conto? É a parte realmente que a gente percebe que foi Namábia que furtou as joias da sua mãe e que ele acaba sendo realmente acusado de participar desses cultos. E ele realmente acabou onde? Na prisão, mesmo negando que ele não fazia parte. É um mistério saber se ele fazia realmente parte ou não. A autora deixa isso um pouco no ar, mas dá a entender que sim. Bom, vocês já conheciam essa autora? Já conheciam Chimamanda? Bom, a Carol disse que sim, que tinha conhecido, né, por outro livro dela. A Pro Paula também. Olha, a Gabriela também. Você conhecia quais textos dela, Gabriela? Eu também li Sejamos Todos Feministas, acho que é assim. E Para Educar Crianças Feministas, já vi esses dois. E tô começando a ler americano. Eu conheci ela por Hibisco Roxo. Eu gosto bastante dele. Quais os elementos do conto que vocês conseguiram perceber nessa leitura? Como eu falei, né, já, quais foram aqueles elementos que a Pro trouxe para a gente, né? O enredo, o clímax, o tempo que pode ser psicológico ou cronológico. Então, a gente vê muito disso no conto de Chimamanda. Ela tem uma escrita bem detalhada, ela escreve realmente, a gente vê que ela é aquela escritora que escreve com o coração, a gente consegue sentir o que o personagem está passando à medida que a gente vai lendo. Lucas falou aqui no chat que o interessante é que as lutas que foram citadas, que Chimamanda traz em seus textos, é algo muito claro aqui nesse conto, desde as questões feministas e tudo mais. Isso tem uma passagem mesmo em que ela fala que a mãe
ir à feira, porque a mãe ela é uma negra de pele clara e olhos claros, assim como seu filho, né, o Nanabe, que ele também é um negro de pele clara e olhos claros. Já ela não, a garota que está narrando o conto. Ela não, ela já era uma negra mais retinta. Então a gente consegue ver o preconceito realmente racial. E você vê que ela era mais presa, né, por ser mulher. Já o seu irmão não, até a mãe passava a mão na cabeça dele em diversas situações. Quando ele quebrou a janela, quando ele perdeu os livros. Então a mãe sempre foi passando a mão na cabeça dele até que ele acabou roubando suas joias e todo o enredo do nosso conto. Então, o conto estabelece alguma relação com sua realidade? Qual? Vocês conhecem pessoas que passam por alguma realidade parecida? Ou que atinge vocês de certa forma? Não? Bom, então, quais temas vocês conseguiram identificar nesses trechos do conto? Bom, como o Lucas disse, né, ele falou um pouquinho mais acima, a gente consegue ver que ela traz questões feministas, traz também a questão do preconceito racial, do preconceito de maneira geral também, o racismo, e também ela traz um pouco sobre essa questão das realidades. Cada um tem a sua, e que para eles, jovens, a realidade era aquela, onde os garotos estavam ali, era da moda, podemos dizer assim. Meu Deus, parecia uma velha falando agora. Seguirem aquele padrão de ser aquele tipo de garoto. O personagem mesmo, o irmão dela, tem aquele apelido, né, The Fuck, e as garotas que andavam Big Chicks, então era toda uma construção daquela realidade deles, certo? Pode passar, por favor, para a Esther? Ou alguém tem alguma consideração a mais para fazer sobre o conto? Não? Bom, para encerrar o nosso primeiro dia do mini curso, mini conto, trouxemos a música Todos os Olhos em Nós, de Emicida e Carol Conká, para vocês darem uma refletida, certo? A Proestela vai colocar para vocês o vídeo e a música. Então, amores, essa foi nosso primeiro dia do mini curso. Então, eu quero que vocês peguem tudo que aprenderam aqui hoje, façam uma reflexão sobre o que Chimamanda representa, sobre o que sua leitura representa, e fazer uma associação com a música. Ela está disponível no YouTube, vocês podem pegar a letra também para analisarem melhor, certo? Alguma pró quer dizer mais alguma coisa? Ou a gente já pode encerrar por hoje? Ah, gente, não esqueçam de assinar a lista de presença que a Pro Caroline colocou aqui agora, tá certo? Para vocês terem um certificado e tudo mais. Ok? Só uma observaçãozinha, assim. Depois do Big Brother, sempre que aparece Carol com K, ficou me lembrando, né, de tudo que aconteceu, assim. Eu acho meio inevitável não lembrar. E falando um pouco de Chimamanda, dessa questão do papel, né, da mulher e mais precisamente da mulher negra na sociedade, a gente consegue estabelecer algumas coisas, assim, sabe? Tudo bem que a Carol Conká, ela cometeu alguns erros, só que o julgamento dela foi muito pior, né, do que se ela fosse uma mulher branca que cometeu os mesmos erros, assim. Então, eu acho que é um ponto também para a gente destacar sempre
a gente fala dessas questões e da própria Carol Conká também. Eu acho que é um assunto que dá muito pano para manga, assim, dá muita discussão. E acho que se relaciona um pouco, né, com essas questões da Chimamanda e dessas coisas que a gente trabalhou hoje. Tu falou sobre ela no Big Brother, eu lembrei que a ganhadora de 2016, se eu não me engano, foi a Paula. Foi Paula? Acho que sim. Loira, branca. 2019, parece. 2019? É um ano assim, eu não recordo bem. E ela foi extremamente preconceituosa, racista em âmbitos, sabe, em vários locais. E a gente vê que ela foi ganhadora, né? O peso, né? 2 pesos para a mesma moeda, então, sendo que os erros da Carol foram em outro âmbito, outra coisa, e, enfim, a gente vê como ser uma pessoa de cor, ser uma pessoa negra na sociedade brasileira, no mundo, na verdade, mas principalmente no Brasil, é já algo para você ser apedrejado, um que a mais para você ser levado com uma culpa, sabe? Então vale a pena muito refletir sobre essas situações, gente. Então, damos por hoje como encerrado. Tenham uma boa noite, certo? Vai ter ainda os outros dias do nosso mini curso, então fiquem ligados nos grupos, tudo certinho, certo? E tchau, tchau, gente. Beijos, amores, até a Boa próxima. noite, Lucas, foi ótimo.